Olá, tudo bem? Que tal? Vamos então estudar a unidade 4 do livro. Então, o que vamos falar? Vamos falar sobre conexões, certo? De vídeo do mundo games. Tá? Então, para pensar essa lição, temos algumas perguntas para fazer, que são 4 perguntas. Primeira, o que são os videojuegos? O que são os videojuegos? Em que formato comercializam atualmente? Tá? 2. Te interessa por esse tipo de entretenimento? Tá? Então, aí é de cada um, como é personal, então cada um vai responder do que pensa a respeito disso. E tem gente também que não lhe gusta, também tem que colocar porque não lhe gusta. Que videojuego estão de moda atualmente? 4. Que habilidade se requer do indivíduo para desfrutar um videojuego? Então, essas são as 4 perguntas que tem que responder, que é personal. Em esta unidade, vamos agora, propriamente dito, vamos a reflexionar sobre os impactos da tecnologia, certo? Em nossa vida, enfatizando as novas formas de entretenimento, o que surgem e como ela cambia a convivência de las comunidades culturais. Por meio de distintos gêneros, construiremos alguma ideia sobre esse tema e depois debater com nossos companheiros, que pode ser via internet, porque nós estamos agora se vendo personalmente. Então, se tem como fazer, através da internet. Bueno, em espanhol, quando queremos expressar que algo ou alguém vai a um estado ou outro, sofre a transformação, utilizamos os denominados verbo de câmbio, certo? Esse verbo pode expressar câmbio repentino, pode ser paulatinos, permanente, voluntário ou involuntários. Vamos ver. Bueno, verbo de câmbio. O que seria o verbo de câmbio? Então, tem no livro de ustedes esse dibujo, tudo em português, certo? Que está um pouco... Vou a ver com vocês sobre o verbo de câmbio. Está até em português, certo? Por que você gosta tanto de jogar? Sei lá, acho que posso fazer coisa que eu não poderia na vida real. Quanto tempo você joga diariamente? 1 ou 2, 3 horas por dia. Sei lá, nem sei. Lá outra aqui. O que está jogando agora é o Super Brass, de um jogo que se tornou conhecido porque reúne todos os personagens Nintendo. E o que acontece no jogo? São disputas entre
personagem que ficou mais famoso é o Mario. Aí tem as perguntas que tem que responder, diz assim: em um jogo que se tornou bem conhecido porque reúne todos os personagens da Nintendo. Aí tem duas perguntas, duas alternativas. El juego se quedou conhecido por reunir personagens já existentes ou o juego já era famoso a causa do personagem? Então, qual delas duas eu creio que é o correto? Certo? A B, o que ficou mais famoso? É o Mario? É o Mario que ficou mais famoso? Ou o Mario se hizo o personagem mais famoso, certo, de Nintendo? Ou o Mario sempre ha sido considerado como um famoso personagem? Então, você tem que ver. Então, qual é o correto? Então, vou já com vocês ver isso. Então, em lá A, se queda a primeira, tá? O juego se quedou. Então, se é um verbo de câmbio, se quedou conhecido por reunir personagens já existentes. Em lá B, se quedou Mario se hizo o personagem mais famoso. Então, ele se fez o personagem mais famoso. Então, esse é um verbo de câmbio. Você percebe que a expressão é destacada? Mire que a expressão destacada indica o quê? Um câmbio, é dizer, que o processo de mudança em la situação do videogame é del personagem e não do próprio persona que ha hecho, certo? Foi o personagem dele que o Mario se fez, o personagem mais famoso. Então ficou, né? O que ficou mais famoso é o Mario ou o personagem? Então é o Mario se hizo. Ele se fez mais, o personagem mais famoso de Nintendo. E cá o verbo de câmbio que vou dar alguns, certo? Então, tem assim, convertir-se. Convertir-se expressa o quê? Um câmbio que pode ser gradual ou não, certo? Atualmente, o videojuego se han convertido em coisa adulta, se han convertido. Então, isso pode ser um grado ou não, certo? B, la vez da volver-se é um verbo de câmbio. Se usa para expressar o resultado e traz o quê? E traz um câmbio que ha se processado. Esse vídeo, o juego se volvió muito lento. Então, ele se voltou lento. Era um juego que era no processo normal e ele, com o passar do tempo, ha processado, então se quedou muito lento. Então, volver-se, voltou, certo? Então, se usa se volvió, que é o verbo, tá? Volvió, certo? Se, hacer-se, é o verbo. Por que ele tem... Porque não existe verbo terminado em se. Então, é o verbo hacer. Lembra do pronome oblíquo, reflexivo. Me, te, se, nos, o, se. Então, se é isso. Então, por isso que ele está volver-se, certo? Então, cada um tem, expressa o quê? Ele expressa voluntário ou não.
Se isso é experto no juego, indica voluntário e esforço. Poner-se é um verbo de câmbio momentâneo de aspecto de estado de ânimo, de saúde ou de dor. Se puse verde quando me quedou com dolor de barriga. Então, por isso que eu utilizo. E assim sucessivamente, quedar-se é uma permanência ou duração que expressa o quê? Um câmbio que pode ser religião, ideologia ou de estado da forma de ser, tanto como característica me quedei médico. Então, uma forma de ser de minha persona que é estudado e me tornei o quê? Médica, certo? Me tornei professora. Então, é isso. Então, vamos lá, no último, observe uma sequência de imagens e da continuação que descreve o câmbio sofrido por los personagens. Então, você tem como que vai ser? Utilizando o verbo de câmbio, ele se puso enojado, certo? Essa acá. Então, ele se convertiu herói. E ele se puso contento. Por que ele se puso contente? Porque ele é ganado a competição. E aqui são outro também sofrido verbo de câmbio que diz assim: ele se convertiu pelado ou ele se pôs pelado? Não, ele tinha cabelo e ele se convertiu pelado. Porque esse é aquele que se pode ser permanente ou não. Esse outro, ele se quedou muito delgado da dieta vegetais ou ele se convertiu? Não, ele se quedou o que? Delgado depois de la dieta, né, de vegetais, certo? E ela se volviu embaraçada ou ele se quedou embaraçada, tá? Então, vamos saber e termina lá o exercício para que de todos isso que é explicado do capítulo 4 e até a próxima, se Deus quiser. Então, hasta la vista.